Começando a explicação sobre desafio avaliativo, vou falar o geral, porque é a primeira vez que eu faço esse modelo de vídeo, pretendo fazer para cada módulo fazer um vídeo explicando como é a atividade, para não ficar dúvidas, vocês poderem ter um desempenho melhor. Gente, seguinte, o desafio avaliativo, na minha opinião, é a atividade mais difícil do curso, nas avaliações. E também é a atividade que eu tenho mais rigor, é a atividade que a minha nota ela é muito relevante na pontuação de vocês, certo? Então, assim, é uma atividade que, primeira coisa, necessita ser feita. E eu já vou explicar alguns aspectos. Sobre a pontuação, sempre nos desafios avaliativos, como vocês podem ver aqui, haverá o quê? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Está assim. Sempre haverá a descrição de que se vale ou não ponto, entendeu? E aí, o que muitos têm pecado, eu espero que esse erro vá reduzindo conforme o curso, certo? Mas assim, o corretíssimo não é vocês virem aqui, copiar isso, tarará, tarará, jogar lá e vir respondendo. O correto não é isso. Mas alguns têm feito isso, eu estou considerando, mas aí a pessoa, de cara, já vai perder um ponto na questão de redação, porque a pessoa não está fazendo uma redação, ela está fazendo um, um, perguntas e respostas. Não é isso. O desafio avaliativo é para ser um texto. Um texto e tem um outro detalhe. A plataforma não está sendo correta no recebimento dos arquivos que a pessoa só envia aquele texto, né? Se a pessoa não manda um arquivo em Word, PowerPoint, pode mandar qualquer tipo de arquivo, WordPad, tirar uma foto e enviar, eu vou ler, entendeu? Porque tem que alimentar um arquivo nesse desafio. Já expliquei isso para vocês. Porque, infelizmente, a plataforma não está aceitando você responder ali do lado. Isso foi passado para a gente formalmente na supervisão. Então, assim, aí, para o aluno poder tirar a maior nota possível, ele necessita mandar uma redação. Entende? Tem que ser uma redação. Eu ainda estou considerando aqueles que estão colocando um pergunta e resposta, mas o certo é vocês lerem o geral. Então, aqui, você vai ler lá. Eu ouço meus pacientes de forma atenta. Você não vai colocar assim, ó, essa pergunta e logo embaixo vai colocar: eu ouço meus pacientes de forma atenta assim. Não, nem isso assim. Faço anotações para análise posterior? Não faço. Faço. Eu só coloco anotações no meu prontuário. Não é assim que se faz essa atividade. O correto é vocês lerem todas as perguntas, entendeu? O mais correto. E aí vocês fazerem um texto respondendo todas as perguntas, porque é o que está aqui nos critérios. Os critérios avaliativos sempre foram esses. E geralmente está sendo isso, está parecendo até uma redação de Enem, ó. Então, está sendo, vocês pontuam de 0 a 1 na redação. Tem que ser uma linguagem clara, concisa e com terminologia adequada. O pessoal às vezes está tanto erros de digitação quanto colocações de português. Eu nem estou querendo dizer a questão do idioma que isso eu considero, mas por exemplo, a pessoa a pessoa escrever não vai poder aqui no Brasil escrever em inglês, por exemplo. Mas se a pessoa escrever em inglês, eu vou conseguir corrigir se escrever inteiro em inglês. Agora, se a pessoa escrever inglês misturado com português, como que eu vou entender a lógica? Então, assim, a gente tem que se esforçar aos poucos. Isso eu também estou considerando muito em escrever um texto que tenha lógica, porque é um dos critérios avaliativos, certo? Então, se você fez um texto e você fala, poxa, eu misturei muito idiomas, pega, joga e em algum programa para vocês corrigirem isso e releem aquilo, para vocês irem aprendendo isso. É importante a gente se familiarizar com o idioma do país em que a gente trabalha. Eu já cogitei trabalhar no exterior, já quase fui para o Egito trabalhar por um tempo, e assim, lá eu ia atender em inglês, então eu não poderia atender em inglês com português, né? Um porto inglês, sei lá. E na minha dinâmica lá do centro de São Paulo, quando eu trabalhei lá por muitos anos, haviam consultas que eu fazia de nigerianos que eu tinha que conversar em inglês para entender. Então, essa é a questão, certo? Eu tô aqui para ajudar vocês a progredirem nisso também. Não é nenhuma atribuição minha, mas nos critérios avaliativos dessa atividade, que é a atividade de mais difícil correção,
O aluno, o ideal é ele tirar no mínimo 6. Se ele tira menos que 6, eu dou uma outra oportunidade para fazer. Aconteceu isso algumas vezes. Eu falei, refaça. Agora, se o aluno tira mais que 6, eu não tenho dado outra oportunidade, porque é muito trabalho para vocês e muito trabalho para mim. Mas eu deixo uma explicação do que o aluno tem que melhorar. Eu tenho uns 2 alunos que fizeram uma primeira atividade que não ficou boa, e a próxima atividade melhorou muito. Eu pontuei mais umas coisas. Eu espero que esse aluno, se ele prestou atenção na minha explicação, é bem provável que a próxima atividade ele já chegue bem perto de um 10. Mas tem um aluno aí específico, não vou comentar qual é. Teve um aluno que ele já pulou de uma nota para 10, excelente. E tem um aluno que, desculpem, e tem um aluno que começou com uma nota mais baixa, já subiu um pouco, pecou nos pontinhos bem simplórios, e aí eu dei umas orientações. Até assim, eu vou pegar esse exemplo desse aluno, vou citar quem é, mas pecou muito na estrutura do texto, porque esse é outro aspecto que é assim, tem que ter uma ordem pertinente, tem que ter estrutura adequada. Tem pessoal que tá mandando, gente, isso daqui são arquivos que ficam na plataforma, o pessoal tá mandando sem editar. Mandando sem editar, gente, de qualquer jeito. Não façam isso, gente. Edição não demora tanto. É muito mais difícil vocês colocarem as ideias do que vocês editarem. E assim, nós como médicos e como pessoas que estão numa tecnologia crescente, a gente tem que se familiar com as tecnologias. Por quê? Prontuário digital não vai ser uma coisa, nossa, na minha unidade tem prontuário digital. Não, gente, isso é a realidade médica. Qualquer lugar que você vai atender é prontuário digital, imprime, por enquanto imprime. Futuramente já vai ter conexões com os aplicativos, o paciente já vai receber no aplicativo dele, é QR Code. Eu faço muita receita para o paciente em QR Code, o paciente chega na farmácia e tira, nem papel gera, certo? Então vamos evoluindo nisso. Se tiverem dificuldades, a minha função aqui é essa. Teve dificuldade? Pergunta, a gente vai ajudar. Perguntem para pessoas do seu convívio, mas não fiquem presos a essas pessoas. Pergunta aprendendo para vocês conseguirem fazer sozinhos, certo? Então, é isso aí. Então, tentem não ficar no copia. Copia, pergunta e responde. Peguem e façam um texto geral. Vou dar só uma explanada geral sobre essa daqui. Como primeira etapa, o desafio principal é isso aqui, ó. Como primeira etapa, desafiamos você a refletir sua prática e contextualizá-la com o quarto princípio, que é o quê? A relação médico-pessoa. Médico-pessoa é fundamental para o desempenho. É isso aí, é uma redação, gente. Parece uma redaçãozinha de concurso aí, tá? E aí, vocês vão tentar. O ideal é tentar fazer um texto. Se vocês ainda tiverem dificuldade, tiverem que fazer o pergunta, resposta, vai perder pouquinho ponto nisso. Mas vão treinando, coloquem nessa, se coloquem nesse desafio pessoal. Mas se tiver dificuldade de fazer um texto direto, podem vir no pergunta e responde, que isso daqui, só que você nunca vai conseguir tirar 10. Você vai começar com 9, mas vai valer. Aí, se vocês quiserem se colocar no desafio disso, vocês já vão conseguir começar sua nota pontuando a partir de 10, porque essa que é a ideia, tá bom? É isso aí. Explicação sobre o... Eu fiz uma explicação geral sobre desafios avaliativos e já expliquei um pouquinho sobre esse. Os próximos vídeos que eu fizer explicando, aí eu vou concentrar em falar sobre o desafio em questão. Esse eu aproveitei para explicar um pouco mais sobre como é desafio avaliativo, que eu considero a atividade mais difícil do curso são essas. E é legal. Eu leio alguns desafios avaliativos de vocês que, olha, eu saio assim até inspirado. Tem alunos que já escrevem muito bem, estão entendendo bem as ideias, e todo mundo pode chegar nesse ponto, gente. Certo? Tudo de bom para vocês.